Modelagem matemática. Trabalho realizado para a disciplina de Tendências em Educação Matemática do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Pelotas. Elaborado por Jerônimo Medino Madruga e Maíra Alexandre Stafford. Primeiramente, como funcionará este trabalho? Por ser feito em formato de vídeo, incentivamos a todos e a todas que se utilizem do chat para se comunicar ao longo do trabalho. Ocasionalmente haverão questionamentos para fomentar as discussões e incentivar as suas opiniões sobre os temas que estão sendo tratados. Esperamos que vocês gostem desta experiência. Antes de abordar a questão da modelagem matemática em si, vemos uma questão que está conectada a todos os temas vistos até o momento. Será que nós, tanto como pessoa, aluno e até mesmo como professor, compreendemos a dimensão da matemática e do ensino de matemática em nossas vidas? Para ilustrar um pouco deste questionamento, mostraremos um trecho da palestra JavaScript e Matemática proferida por Rafael Spett em 2017. Bom, mas a questão é, eu preciso saber matemática para ser um programador? Eu preciso da matemática como um todo, já que eu não uso para nada no meu dia a dia, a não ser regra de 13 porcentagem? E existe uma onda, assim, eu já vi muitos tweets desse tipo, isso aqui alguém falou. O que a escola deveria ensinar? Declarar imposto de renda, escriturar AP, educação financeira, costura, culinária, elétrica. O que a escola ensina? Bhaskara. Bom, elétrica sem Bhaskara vai ser bem difícil, assim, mas a questão é que eu acho perigoso a gente hostilizar conhecimento porque a gente não usa, sabe? A Bhaskara está aí nos ajudando pra caramba desde muito tempo. Toda vez que eu jogo alguma coisa para cima, a posição dela no espaço, a ida e a volta, se comporta como Bhaskara. Então, tipo, essa pessoa só não olha o mundo ao redor, porque, né, ela está lá para alguma coisa. E eu acho muito perigoso a gente, vindo de um cara que fez faculdade de telecomunicações e rodou muito em cálculo, várias provas, e nunca tirou mais que 7 na média, mas não é porque eu não gosto, ou eu não vou bem, porque eu devo querer a extinção de uma matéria, e se não fosse Rambo 13, eu tinha rodado no vestibular de geografia, tinha zerado geografia no vestibular, porque eu me lembrei dos afegãos e tal, e o tema do filme me lembrou e eu consegui chutar com mais propriedade. Eu não sei todos os países que fazem fronteira com o Brasil, por exemplo. É vergonhoso isso, mas eu não quero dizer, nossa, nunca mais, o meu filho não vai estudar geografia, para quê? Eu não uso isso para nada. Então, esse o raciocínio que eu acho perigoso. Mas o problema da matemática é que, às vezes, ela se apresenta na escola assim. 5 sobre raiz de 7. Eu sei que quando eu faço raiz quadrada, eu estou achando o lado de um quadrado com a área 7, por exemplo. Raiz de 7, eu vou achar o lado de um quadrado que tem. Então, é útil para medidas de área, né? O problema é que, quando eu faço 5 sobre raiz de 7, eu estou dividindo um lado, e aí meio que a coisa perde contexto um pouco. Então, é difícil é difícil eu estimular um aluno que tem Pokémon Go para jogar, que ele tem que resolver raiz. E eu entendo esse drama, eu não acho que as pessoas têm esse problema com a matéria de graça, assim. Mas um professor que me fez gostar muito de física, ele dizia que sempre que ele colocava dinheiro nas questões, de forma abstrata, digamos, de forma exemplificada, as pessoas entendiam melhor. Então, alguém sabe o que é essa fórmula aí? Exatamente, juro composto. E aqui está o resultado do juro composto, de cima para baixo. 15% ao mês, 10% ao mês, e a azul é 5% ao mês. Então, se eu começar devendo R$100 para o banco, ao final de 2 anos eu vou dever quase R$3.000 a juro de 15%, por exemplo. E é por isso que as maiores fortunas do Brasil sempre compreendem banqueiros. Né? Bem diferente. Porque é fácil, né? E aquele verde ali, que é quase linear, é 1% ao mês, que é o juro da poupança. Então, é meio dispar, né? É meio desequilibrada essa coisa.
Tendo como base essa pequena reflexão, aliada à sua própria vivência, vamos ao primeiro questionamento deste vídeo. Onde você consegue observar a matemática e sua importância no seu dia a dia? Vocês têm 30 segundos para responder utilizando o chat. Agora que refletimos sobre a matemática em nossas vidas, podemos começar a falar sobre a modelagem matemática. Esse exercício foi necessário, pois, como veremos a seguir, a modelagem matemática acaba permeando todos os campos de nossa existência. Segundo Michael Alder, em seu livro An Introduction to Mathematical Modeling, a quantidade de matemática nas outras ciências tem aumentado dramaticamente nas últimas décadas. O que está acontecendo é que muitas áreas que costumavam ser feitas de uma maneira literária, com pessoas argumentando em linguagem natural, de repente tornaram-se passíveis do uso de modelagem. Então, o que realmente é a modelagem? A modelagem matemática é a área do conhecimento que estuda a simulação de sistemas reais, a fim de prever o comportamento destes, sendo empregada em diversos campos de estudos, tais como física, química, biologia, economia, engenharia, entre outros. Ou seja, a modelagem matemática consiste na atividade ou tentativa de descrever matematicamente um fenômeno. Podemos complementar essa definição com um pensamento do professor Vahid Dabajian, professor da Simon Fraser University, em seu texto What is Mathematical Modeling? Ele começa não definindo a modelagem matemática em si, mas definindo o que seria um modelo. O modelo seria uma representação em miniatura de algo, um padrão a ser feito, um exemplo de imitação ou emulação, uma descrição ou analogia utilizada para ajudar a visualizar algo, por exemplo, um átomo, que não pode ser observado diretamente, um sistema de dados e inferências apresentados como uma descrição matemática de uma entidade ou de um estado de coisas. E ele complementa com a definição de modelo matemático, como sendo uma representação em termos matemáticos do comportamento de dispositivos e objetos reais. Glenn Marion e Daniel Lawson, no livro An Introduction to Mathematical Modeling, também trazem uma visão interessante sobre este assunto. Segundo eles, os modelos descrevem nossas crenças sobre como o mundo funciona. Especificamente na modelagem matemática, nós traduzimos essas crenças para a linguagem matemática. E isso, na visão deles, teria 4 vantagens. A primeira é que a matemática seria uma linguagem muito precisa, isso ajudaria a formular ideias e identificar suposições subjacentes. A segunda vantagem seria que a matemática é uma linguagem concisa, com regras bem definidas para manipulações. A terceira seria que todos os resultados matemáticos provados ao longo dos anos de todo o desenvolvimento da matemática estão à nossa disposição, então a gente pode construir em cima do que já foi pesquisado anteriormente. E por fim, uma vantagem mais moderna, a possibilidade da utilização de computadores para se executar cálculos complexos e cálculos numéricos. Além desses aspectos, a modelagem matemática pode ser utilizada para o ensino de matemática. Nesse sentido, a modelagem é concebida como uma estratégia de ensino.
A modelagem pode ser compreendida como uma metodologia de ensino que possibilita ao estudante abordar conteúdos matemáticos a partir de fenômenos de sua realidade e tem como objetivo explicar matematicamente situações do cotidiano das mais diferentes áreas da ciência, com o propósito de educar matematicamente. Ela permite uma inversão do modelo comum de ensino, visto que por meio da modelagem selecionam-se primeiramente os problemas e deles emergem os conteúdos matemáticos, de modo a resolvê-los. Para quem utiliza essa metodologia de ensino, fica perceptível que sua principal característica é promover situações em que os estudantes assimilam conhecimentos matemáticos a partir de situações reais. No entanto, há diferentes concepções sobre como aplicar a modelagem no ensino. Para Costa, em 2016, ele diz que existem 2 modos para realizar a modelagem em sala de aula. Um deles é que os fenômenos estudados devem partir dos alunos, e o outro que esses podem partir do professor ou dos alunos. No entender desse autor, existem pontos negativos e positivos em cada uma das escolhas. No caso da escolha do tema gerador partir do aluno, entende-se que eles vão se sentir mais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, pois o tema partiu de suas escolhas. Mas entende-se que nesse caso o tema pode gerar uma matemática que não é próxima ao conhecimento da turma. Já quando a escolha parte do professor, o tema gerador é conhecido por ele, e deste modo espera-se que o conceito matemático a ser ensinado seja próximo ao conhecimento dos estudantes. Mas pela escolha ter partido do professor, os estudantes podem não se envolver tanto na realização das atividades. Entende-se que com o ensino na perspectiva da modelagem matemática, não existe mais um currículo neutro, descontextualizado e sem significado, pois ele parte de fenômenos presentes na realidade do estudante. Nesse caso, o ensino é constantemente reconstruído pelos professores e alunos o tempo todo. Ou seja, ao utilizarmos a modelagem matemática como uma ferramenta de ensino, é extremamente importante compreender a realidade do aluno, de forma a trabalhar com uma modelagem de problemas próximo do seu dia a dia. O x não pode ser simplesmente parte de um sistema, parte de uma equação, uma mera variável. Aquele x tem que ser ressignificado para representar algo, ter alguma importância dentro do contexto social deste corpo estudantil. Vamos citar alguns exemplos? Podemos trabalhar com a questão econômica, a questão financeira, consumo de energia, com a questão de materiais recicláveis, como otimizar um sistema de reciclagem, como economizar com a questão de transporte, enfim, tudo que está dentro do dia a dia do aluno certamente vai ter algum problema e diversas variáveis que podem ser notadas e podem ser trabalhadas, e com isso realmente tornando não somente como uma técnica para resolução de problemas, mas a gente passa a utilizar a modelagem matemática efetivamente como uma ferramenta educacional. Para complementar, podemos citar mais uma vez Michael Adler, onde ele fala que a ciência trabalha construindo modelos, mas não são pequenos modelos de papelão e plástico, mas sim modelos feitos de símbolos. Podemos brincar com os modelos simbólicos e ajustá-los até que eles comecem a se comportar de uma maneira que se assemelhe com as coisas de que gostamos. Quando fazemos isso, temos uma compreensão das coisas com as quais nos importamos. E com isso é muito mais profundo do que qualquer outra possibilidade que a gente teria de compreensão se ficássemos presos a somente palavras e imagens.
Modelos matemáticos não substituem palavras e figuras, eles as afiam. Estamos em plena era 4.0, nome dado à chamada Quarta Revolução Industrial, onde a cada dia novas tecnologias ganham espaço no nosso dia a dia. Essas tecnologias se fazem presentes em diversos setores: indústria, saúde, lazer, educação, entre outros. As tecnologias de informação e comunicação, chamadas TIC, são ferramentas que oferecem muitas possibilidades para o ambiente de aprendizagem, desde acesso a textos, vídeos e diversos conteúdos, assim como aplicativos, permitem uma infinidade de funções. Paulo Freire foi um educador brasileiro que defendia a educação de forma a tornarem-se indivíduos conscientes de sua cidadania. Seu trabalho foi desenvolvido com foco na alfabetização. Em seu método, a alfabetização se dá em meio ao contexto social e cultural do alfabetizando. Uma das correntes dentro da modelagem defende que as atividades de modelagem devem ocorrer dentro do contexto sociocultural ao qual os estudantes estão inseridos, de forma que possam questionar o que acontece em seu entorno. Essa perspectiva é chamada sociocrítica. E com esses novos avanços da tecnologia, os professores não podem mais ficar alheios a esta realidade, em que computadores e acesso a redes de comunicação à distância estão cada vez mais presentes na sua vida e em sua atividade profissional. Dessa forma, é necessário adequar os métodos de ensino e incluir metodologias que envolvam as tecnologias de informação e comunicação em seu trabalho, como, por exemplo, sistemas de computação algébrica, aplicações de geometria dinâmica e sistemas de modelação computacional, abrindo melhores possibilidades de uma dinamização no ensino dos mais diversos conteúdos matemáticos. Do ensino de matemática é de grande importância que o mesmo possa ser realizado com a utilização de todas as facilidades que as tecnologias de informação e comunicação proporcionam, incluindo a disponibilidade de diferentes tipos de aplicações úteis para o ensino de matemática. Tendo em vista as informações fornecidas até o momento, agora já podemos definir as bases do que representa a modelagem matemática. Logo, realizamos a segunda pergunta de nosso trabalho. Qual a sua experiência, seja como educador ou seja como aluno, com a modelagem matemática? Ela foi realizada de forma adequada, de forma que a experiência agregou algum tipo de conhecimento à sua pessoa? 30 segundos, respondam no chat. Passando mais este momento de discussão e reflexão sobre nosso trabalho, agora abordaremos um novo tópico relacionado ao lado histórico da modelagem matemática. É importante que conheçamos onde e como ela surgiu para compreender sua evolução com o passar do tempo e também como ela acabou se popularizando em todo o mundo. O pesquisador Helmut Schultz, em seu artigo Models and History of Modeling, relata a origem da modelagem. Segundo ele, a palavra modelagem vem do latim modulus e descreve uma maneira humana típica de lidar com a realidade. Os antropólogos pensam que a capacidade de construir modelos abstratos foi a característica mais importante e que deu a vantagem ao Homo sapiens em relação às outras raças humanas na época, que eram menos desenvolvidas.
Embora representações abstratas de objetos do mundo real estejam em uso desde a Idade da Pedra, como por exemplo as pinturas nas cavernas, o verdadeiro avanço da modelagem veio com as culturas do Oriente Médio e com a cultura também oriunda da região da Grécia. Os primeiros modelos realmente reconhecíveis foram números. A contagem e a escrita em números, que tem como primeiro exemplo marcas em ossos, são documentados desde cerca de 30 mil anos antes de Cristo. Já a astronomia e a arquitetura, que foram as primeiras áreas em que os modelos tiveram um papel mais direto, podem ser encontrados registros a partir de 4 mil anos antes de Cristo. Hermann também acrescenta que é sabido que por volta de 12 mil anos antes de Cristo, pelo menos 3 culturas, babilônica, a egípcia e a indiana, tinham conhecimento relativamente decente de matemática e já utilizavam modelos matemáticos, mesmo que rudimentares, para melhorar sua vida cotidiana. A maioria da matemática desenvolvida nessa época foi feita para ser utilizada de uma forma algorítmica, ou seja, ela era extremamente prática, projetada para resolver problemas específicos. O desenvolvimento da filosofia na era helênica e sua conexão com a matemática, principalmente com o desenvolvimento do método dedutivo, acabaram dando origem aos primeiros teoremas matemáticos. Começando com Tales de Mileto por volta de 600 anos antes de Cristo, a geometria se tornou uma ferramenta extremamente útil na análise da realidade, e a análise da própria geometria provocou o desenvolvimento da matemática. Este relato trazido do artigo de Hermann nos leva a compreender a importância da matemática e da modelagem matemática, mesmo que de forma rudimentar, para o desenvolvimento da sociedade em si. Diversas atividades que foram essenciais para a fundação da civilização como a gente conhece hoje não seriam possíveis sem diversos modelos e conhecimentos que vieram através dessa questão da experimentação e da observação. O Biratan de Ambrosio, em seu artigo Mathematical Modeling, Cognitive, Pedagogical, Historical and Political Dimensions, também ressalta essa importância, principalmente da experimentação nesse desenvolvimento da civilização, e principalmente nessa questão do desenvolvimento do conhecimento em si. Quando ele começa a falar sobre a realidade e o indivíduo, como o indivíduo, ao interagir e observar a realidade, ele começa a formar conhecimento para interagir de uma forma mais efetiva e para compreender o que é aquela realidade que ele está vivendo, acaba formando um ciclo, onde ele vai aprimorando pouco a pouco a sua visão de mundo, o que ele realmente é, o que ele acha que é errado. Então, principalmente nesse ponto, quando a gente pensa na evolução humana, não seria possível se a gente não tivesse diversos tipos de modelagem. Vamos supor, como fazer a forma mais efetiva da agricultura em si, quando a gente sai daquela questão do ser humano como um nômade, onde ele simplesmente se aproveitava do que já tinha na natureza, mas quando ele em si tem que criar o seu fornecimento de alimento, então ele começa a experimentar diversas técnicas, vai de certa forma, mesmo que seja de uma forma rudimentar, que não seja de uma forma tão explícita cientificamente, ali a gente já tinha todo o método que a gente vai discutir posteriormente de como funciona a modelagem em si. Tu vai ter a questão de observar variáveis, compreender o teu problema, testar hipóteses, chegar a uma possível solução. Pode ser que certamente não era uma metodologia científica em si, mas daquela forma rudimentar a gente já experimenta
um pouco do que é a realidade da modelagem matemática. Hermann também expande em seu artigo a questão de o que exatamente seria a função dos modelos, não somente modelos matemáticos, mas modelos em si. No primeiro momento seria uma das funções a explicação de fenômenos. Quando a gente pensa na mecânica de Newton, na teoria de termodinâmica, na teoria da relatividade de Einstein, tudo isso está tentando explicar fenômenos que a gente observa dentro da nossa realidade, compreender quais são as regras do universo, vamos dizer assim, ou as regras que sejam dentro de um ambiente até um ambiente menor, mas de certa forma tudo que a gente pensa em termos de fenômeno e como explicar eles vai passar por uma modelagem. Outra função da modelagem, segundo Hermann, é a função de realizar predições, ou seja, tentar adivinhar algo, qual seria a possibilidade mais provável, a melhor solução ou até mesmo a pior solução dentro de um ambiente controlado. Hoje em dia, quando a gente fala muito nessa questão de realizar uma previsão, a gente pensa diretamente em algo relacionado ao nosso clima, por exemplo. A questão de meteorologia e climatologia tentando prever tanto padrões históricos de temperatura, de chuva, quanto aqueles padrões mais voláteis, que seriam padrões especificamente de uma semana ou de um único dia. Outra função relacionada a modelos, segundo Hermann, é a questão de a tomada de decisão, ou seja, qual seria a partir da observação daquele modelo a decisão em si mais correta a ser tomada, qual a maior probabilidade de dar certo, vamos dizer assim. Um dos exemplos que ocasionalmente a gente vê associado à modelagem matemática moderna é a questão de decisão em jogos de azar ou jogos que requerem estratégia, como xadrez ou, no caso, jogos de azar do pôquer. Todos eles envolvem diversas variáveis, diversos elementos dentro da estratégia de jogo que tem que modelar, tu vai acabar criando um modelo com o conhecimento aproximado que tu tem naquele momento, não vai ser um conhecimento perfeito, senão, por exemplo, toda a partida de xadrez terminaria em um empate, mas de certa forma o jogador que conseguir modelar mais perfeito, fazer com que o modelo dele chegue mais perto ao que corresponde da realidade, provavelmente vai ser o vencedor. E por fim, a gente também pode utilizar a modelagem também como um método de comunicação para tentar transpor como algo funciona, como algo ocorre. Isso é bem interessante porque ocasionalmente tu sabe como algo funciona, mas como tu vai explicar para outra pessoa? Então, fazendo de certa forma, tentando modelar, tentando explicar, tentando sumarizar tudo que envolve o objeto da comunicação, provavelmente a modelagem em si vai facilitar a compreensão do assunto que está sendo abordado. Sobre as funcionalidades da modelagem matemática, D'Ambrosio ressalta em seu artigo que, como modelos são simplesmente aproximações de um comportamento real, eles podem ajudar a formular novas hipóteses e até mesmo reformular hipóteses existentes, pavimentando o caminho para novas teorias e chegando cada vez mais próximo da questão original. O modelo em si, vamos dizer, o modelo rudimentar talvez não seja diretamente útil, mas com o tempo e com o refinamento dele, com reformulações, eles vão chegar cada vez mais próximos ao resultado esperado, ou seja, em aproximações de resultados melhores. Apesar de todas essas observações históricas relacionadas ao desenvolvimento
da matemática e da humanidade sendo diretamente relacionado à modelagem matemática, o campo em si de pesquisa formalmente ainda levou muito tempo para ser definido e explorado, vamos dizer assim. De uma certa forma, a grande parte das fontes, apesar de ter alguma discordância, apontam como principalmente final do século XIX e o início ali do século XX para o florescimento dessa área, principalmente com o desenvolvimento da computação. A modelagem no cenário internacional está intimamente ligada ao ICMI, a Comunidade Internacional de Educação Matemática, ao nome de Felix Klein, seu presidente da época. Foi na Europa Ocidental que o assunto ganhou corpo, alcançando mais adiante os Estados Unidos e assim o resto do mundo. No início da década de 80 foi formado o ICTMA, que se ocupa de promover a discussão sobre modelagem no ensino de matemática, em âmbito internacional. Atualmente está afiliado ao ICMI e se reúne bianualmente. A discussão a respeito da modelagem para o ensino de matemática já ocorria em outros países antes de ser posto em discussão no Brasil. Foi dessas discussões e de trabalhos realizados fora do Brasil que Ambrósio se inspirou e inspirou pesquisadores brasileiros, assim fazendo pensar como a modelagem se desenvolveu em âmbito internacional e como ela influenciou o trabalho realizado no Brasil. Já no Brasil, a modelagem matemática teve início com grandes nomes, como Ambrósio, Aristides Barreto, Rudinei Bassanese, entre outros, nas décadas de 1970 e 1980. Mas foi no final da década de 1990 e início dos anos 2000 que se firmou como a área de interesse de educação matemática. O Brasil é berço de importantes pesquisas na área e é conhecida e reconhecida pelo caráter sociocrítico adotado pelos pesquisadores da área. A história da modelagem matemática pode esclarecer por que as pesquisas se encaminharam nesta direção, apontando as influências e os influenciadores. Também através da apresentação do cenário histórico nacional é possível acompanhar a trajetória das pesquisas, conhecer o que foi feito, o que está sendo realizado e pensar nas novas etapas do desenvolvimento desta área, acompanhando o que acontece na educação e na sociedade e como esses fatores convergem. Portanto, como vemos, estamos no meio de um crescimento quase exponencial da área, sendo que cada vez mais a modelagem matemática em si é explorada, e não somente pela sua potencialidade científica, mas também pela sua potencialidade no campo educacional, pois ao se conectar com a realidade do aluno e compreender, fazer com que ele consiga contextualizar o conhecimento e realmente dominá-lo e não, vamos dizer assim, regurgitar aquele conhecimento, ou seja, compreender a função daquela fórmula que ele aprendeu que facilita o cálculo de algo que está dentro da sua realidade. E é realmente isso que é o domínio do conhecimento, como é bem situado por todos os teóricos da área, mas principalmente fica bem explícito na visão do artigo do Biratã, onde ele pontua essa questão da experimentação, onde a modelagem matemática não é só essa visão para tentar solucionar algo, mas sim de explorar, conhecer e automaticamente nesse processo de descoberta e ressignificação,
o conhecimento se desenvolve e floresce. Por fim, chegamos ao último tópico de nossa apresentação, que é sobre o aspecto educacional da modelagem matemática em si, ou seja, como pode ser utilizada na sala de aula de forma a incentivar a exploração, a curiosidade e a observação da realidade do aluno, com uma visão extremamente conectada à compreensão da matemática que está ao seu redor. Primeiramente, para compreender essa matemática, temos que compreender um pouco mais de como funciona o processo e o que é relevante dentro da modelagem matemática. Hermann cita em matemática. Hermann cita em seu artigo que existem três conceitos, elementos diretamente conectados a um modelo matemático, que seriam variáveis, que representam dados que mudam ao longo do tempo ou que até mesmo podem ser desconhecidos. Então, vamos supor, quando a gente fala em termos de previsão do tempo, a gente vai ter a questão de umidade, questão de possibilidade de precipitação, enfim, diversas variáveis dentro dessa questão do clima que vão nos auxiliar a realizar uma previsão mais exata. O segundo elemento que ele acha essencial são as questões de relações, ou seja, diferentes partes do modelo não são independentes uma da outra, mas elas são conectadas de certa forma. Vai ter algum tipo de equação que vai ter uma relação entre esses elementos. Outro exemplo, a gente está tentando calcular, fazer um modelo relacionado com a autonomia de um carro, quanto ele consegue dirigir com uma determinada quantidade de gasolina. Então, em termos de relação, a gente vai ter a relação da velocidade com a gasolina consumida, a gente vai ter relação com o tipo de desgaste que o carro sofre ao longo do tempo. Vamos supor, em uma estrada mais lisa, em uma estrada mais esburacada. E por fim, assim como variáveis e relações são essenciais, a gente também tem os dados, ou seja, o que exatamente a gente tem como uma certeza, vamos dizer assim, dentro desse modelo matemático. Alguns exemplos a gente pode dizer, como a gente está falando agora mesmo da gasolina do carro, um dado que a gente pode ter é o preço da gasolina, para ter uma noção dessa questão da autonomia relacionada talvez à possibilidade da pessoa sustentar ou não um carro em questão. E sobre o modelo em si e os passos para realizar o modelo, existem diversas pequenas discordâncias ao longo da bibliografia que a gente pesquisou, que algumas têm 3, outras têm 4, outras têm 5 passos, algumas têm até 6, mas a ideia geral é similar em quase todas. Primeiramente, a gente tem o primeiro passo, que seria a definição do problema em si, porque a gente pode até tentar já dar uma ideia de um problema a ser trabalhado, mas dentro da realidade educacional, principalmente, deve ser estimulada essa ideia da cocriação, ou seja, que o aluno em si tenha alguma possibilidade de, a partir mesmo que seja um conjunto de problemas em cima, mas que ele possa, de certa forma, ver qual o problema dentro dessa realidade que está sendo estudada, o que exatamente corresponderia a algo que ele acharia mais interessante ser estudado. E a partir disso a gente vai fazer pequenos ajustes, ou seja, a gente não consegue contemplar todos os dados, todas as relações, todas as variáveis
em relação a um problema. Vamos supor, a gente estava falando no primeiro momento sobre a questão do cálculo de autonomia de um carro. É sabido que até mesmo o tipo de pneu e o desgaste do pneu vai influenciar, mas seria muito difícil de mensurar, enquanto a gente já tem algumas ferramentas mais fáceis para medição, como a questão de velocidade e deslocamento. Se a gente fosse fazer uma medição em si sobre o desgaste do pneu, ia ser um projeto provavelmente muito mais pesado e bem mais difícil, sendo que no âmbito educacional ele não tem que ser perfeito. Então tu poderia assumir alguns detalhes, tu poderia assumir que nesse momento não vai ter relevância, não vai entrar no cálculo, não vai entrar nesse estudo a questão do desgaste do pneu. O próximo passo normalmente é a questão da definição das variáveis em si, ou seja, compreender o que dentro dessa realidade vai ter alguma influência. Então, o que a gente vai definir como variável? Tudo que vai servir como, vamos dizer assim, como uma entrada da nossa fórmula no final. Então, a questão do carro, a gente está falando, já falou em termos de velocidade, em termos da distância a ser percorrida, a gasolina. Tudo isso são variáveis que vão influenciar diretamente na questão que a gente está trabalhando. Posteriormente, a gente, a partir disso, vai tentar começar a construir soluções. Ou seja, nesse ponto, nesse passo, a gente vai começar a verificar o que é possível matematicamente a partir dessas variáveis. Então a gente observou como se comporta esse sistema e vai tentar ver alguma relação entre elas, normalmente utilizando equações, utilizando cálculo, tudo que tiver álgebra, geometria, tudo que tiver dentro do conhecimento matemático do aluno. E esse é um ponto interessante, que aí a gente tem que começar a pensar em problemas que se relacionem com o que já foi trabalhado ou com o que está sendo trabalhado com o aluno, para que ele tenha aquela possibilidade de desenvolver o conhecimento, ou que ele até já tenha o conhecimento, mas que ele ainda não saiba utilizar dentro de um contexto prático. Um exemplo bem simples é tentar calcular o quanto de tinta precisa para pintar uma casa. Essa seria uma relação fácil, a gente vai ter que calcular quantos metros quadrados a gente vai ter de área de pintura em si, e a partir disso a gente vai ver quanto cada galão de tinta tem em termos de litros e quanto isso costuma render. Claro, como a gente falou já, algumas coisas a gente vai assumir, ou seja, a gente não vai avaliar se o material da parede influencia no rendimento da tinta. Então, o modelo em si não tende a ser perfeito, tanto que diversas fontes tendem a citar todo esse processo como um processo que se retroalimenta, ou seja, a partir da definição do problema, a gente vai assumir algumas situações, definir as variáveis, construir as soluções. Mas se em algum momento a gente verificar que algum desses passos que a gente está realizando influenciou no passo anterior, a gente pode retornar e pode modificar aquilo que a gente tinha definido no primeiro momento. Então, ao longo do tempo, ele vai se retroalimentando e vai se corrigindo. Então, por fim, a gente vai ter a análise e a avaliação do modelo. O modelo em si não precisa ser perfeito, ele não precisa nem funcionar de certa forma. Num contexto educacional, o importante é a gente verificar o quão válido ele é e talvez onde tenha sido os erros, caso ele não tenha sido validado. Ou seja, se a gente tentar utilizar essa solução que a gente criou no último passo e não obter um resultado esperado similar ao resultado que ela forneceu quando calculado, então o passo correto seria verificar
o que exatamente ocorreu de errado. E aí, a partir disso, também pode ser refinado todo esse modelo que está se trabalhando. E finalizando, o último passo seria, após essa validação do modelo e análise dos resultados a partir da solução desenvolvida, realizar um relatório ou observações referente a todo este processo, não somente ao resultado, mas ao processo em si, de como foi feita essa modelagem matemática, como se chegou a esse modelo. Isso é extremamente importante, que muitas vezes esse é o passo que o aluno realmente vai notar como se conectam essas teorias matemáticas com toda essa realidade, com as grandezas detectadas, com as variáveis, e ele vai começar a perceber a utilidade da matemática em seu cotidiano. E não precisa, isso é bem interessante, que a maioria dos exemplos não trabalham com fórmulas extremamente complexas. Como exemplo de modelagem matemática hoje, que a gente vê quase todos os dias, a gente está vendo a modelagem da questão da doença do Covid-19, como ela deveria se espalhar dentro de países, de ambientes, enfim. E isso já seria uma modelagem matemática de alto nível, que envolve diversas variáveis com cálculos mais pesados, mas para o aluno, naquele primeiro momento, exemplos simples como esses que foram dados, da questão de pintura, da autonomia de um carro, a trajetória de um pulo, de um chute, de uma bola, tudo que tiver ligado ao contexto dele, por mais simples que seja, que ocasionalmente seja até simplesmente detectar 2, 3 variáveis, e acaba que a fórmula final acaba sendo uma parábola, vamos supor como exemplo do pulo, já é algo extremamente benéfico, porque o aluno realmente está ressignificando aquele conteúdo de forma que ele domina agora aquele conteúdo e faz parte da vida dele, não é simplesmente algo a ser decorado. Se pararmos para pensar, nossos dias já terminam com matemática e começam com matemática. Assim que tu ativa o seu despertador para tocar na manhã seguinte, ali já está contando o quanto tempo de sono você tem, quantas horas, quantos minutos. Isso são cálculos matemáticos. E por fim, então, para finalizarmos nosso trabalho, deixamos uma frase que é uma provocação ligada diretamente à modelagem matemática, que é: o mundo está cheio de perguntas importantes sem respostas. Ou seja, existem diversas oportunidades para se trabalhar com a modelagem matemática no meio educacional. É tudo uma questão de compreensão do mundo à nossa volta e na volta de nossos alunos. E por fim, também achamos interessante um vídeo referente exatamente a esse tópico, de toda a matemática que nos envolve. Então, agradeço a atenção de todos e deixamos agora esse último vídeo para contribuir com a discussão. Obrigado!
A gente começou a semana aqui no Jornal Nacional falando com orgulho dos 501 medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática, né, Renata? Na sala de aula, um dos grandes desafios dos professores, né, é tornar a matemática mais interessante. Afinal de contas, ela está em todo canto, como mostra agora o repórter Felipe Santana. O mundo estava fazendo o que ele faz de melhor, existindo, selvagem. E alguém, de repente, resolveu que as coisas poderiam ser contadas. E depois inventaram os números. 1, 2, 3, 4, 5. O que ninguém imaginava é onde isso iria nos levar. Olha em volta. O mundo é matemática, matemática, matemática. Hoje a gente quer te convidar para um passeio pela cidade. Só que enxergando as coisas de um jeito um pouco diferente. Quer ver? A gente vai usar a lente dessa câmera para te mostrar como a matemática está em tudo. Só que antes... Vamos tomar um cafezinho? Quem vai acompanhar a gente é o Rafael, ele é professor de matemática. Nesse cafezinho que a gente está tomando aqui, antes dele chegar na nossa mesa, ele passou por vários processos matemáticos. Para compor o preço do cafezinho, ele tem que analisar quanto que ele vai gastar comprando o café, quanto que ele vai gastar de imposto, pagando as contas do estabelecimento, de aluguel, salário dos funcionários. Na hora de pagar o café, entra o sistema monetário. E a gente usa o sistema de base 10, números decimais para determinar os centavos. Mas vamos começar pisando num cartão postal? Você deve conhecer essa calçada. Teria sido muito mais difícil se não fosse a matemática, né? Pois é, ele teve que calcular a área desse lugar para saber a quantidade exata de pedrinhas que ele deveria colocar aqui. E assim ele pode saber a quantidade de pedras pretas e a quantidade de pedras brancas. Exato, se for a mesma quantidade, é só dividir por 2. E a mesma coisa nesses prédios. Nada disso estaria aí se não fosse a matemática, né? Exatamente. A matemática, ela entra na engenharia, por exemplo, e o engenheiro precisa saber a proporção exata dos materiais para que o prédio não caia. Aqui, a natureza tratou de fazer algo muito melhor do que a gente poderia imaginar. Você acha que algum arquiteto poderia pensar nisso? A matemática é uma forma de ler a natureza também, né? Verdade. Através da matemática, a gente pode saber o comportamento cíclico das marés, por exemplo, calcular exatamente como vai se comportar as marés. As abelhas, para fazer a sua colmeia, os favos de mel têm formato de hexágono. Nós temos 3 figuras que preenchem um plano, que é o triângulo, o quadrado e o hexágono. E dentre essas aí, o hexágono é o que tem a maior área, então ela consegue aproveitar ao máximo para colocar o mel lá dentro. Se não fosse a matemática, esses cabos nunca teriam sido postos aqui. Esse bondinho não funcionaria. E daqui de cima, a gente não veria aquela estátua lá do outro lado e nem nada nessa cidade. Nada. Absolutamente nada do que foi construído pelo homem está salvo da matemática. E quando você vê essa vista, você não é capaz de ouvir alguma coisa assim? Viu? A matemática é capaz de criar até sentimentos. Cada nota toca na gente de um jeito. Quando a gente está ouvindo uma música, a gente está ouvindo, na verdade, o som das frações. Então, por exemplo, se eu considerar uma corda aqui, essa corda sendo a nota musical Dó, e se a gente tocar essa nota musical... certo? Ela vai vibrar numa certa frequência. Se você dividir essa corda ao meio... Ao meio, mais ou menos aqui. E tocar novamente, quando você divide ao meio, ela vai vibrar com o dobro da frequência e o nosso cérebro ele identifica como sendo a mesma nota musical, só que 1/8 acima. Ou seja, ela vai ser uma nota mais aguda. Aqui nesse instrumento a gente consegue ver claramente como as notas são frações, né? Exato. Você percebe no xilofone aqui que a gente começa com a nota musical Dó, e aí cada nova nota musical é uma fração do tamanho da madeira da nota original, né? E daí você sai por aí ouvindo música no seu celular. Você sabe que está ouvindo números, né? Qualquer computador é isso aqui, né? Uma combinação gigantesca de zeros e uns. Sim, qualquer imagem, qualquer vídeo, qualquer game, qualquer processo que está sendo realizado dentro do computador, ele faz vários cálculos envolvendo os zeros e uns. E outra, esse cenário aqui também não seria possível sem a matemática, né? Porque, na verdade, a gente está só dentro de um estúdio verde. E também, para a imagem chegar até lá, precisa de matemática. Sim, para a imagem chegar até lá, vários cálculos matemáticos estão sendo feitos. Quando você arruma aplicações para o cotidiano, na matemática, você faz a matemática ter mais sentido para o estudante. Não vira uma decoreba. Não vira decoreba. A matemática está longe de ser uma matéria decoreba. Você tem que entender muito mais do que decorar as coisas. E se o mundo é matemática, você tem dúvida de que quem domina a matemática domina o mundo?